Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer para vocês uma partida interessantíssima entre o Karpov e o Topalov. O Karpov, que era o campeão na época, né, que essa partida de 1994, contra o futuro campeão mundial Topalov, que foi em 2006. Desculpa aí, pessoal, foi em 2006 campeão mundial. Foi uma partida muito interessante, com vários sacrifícios do Karpov, muito interessantes. Foi uma partida. O Karpov está de brancas e o Topalov de negras. O Karpov saiu com D4. O que aconteceu? É muito estranho se você olhar a partida do Karpov. O Karpov, antes de jogar o, o Kasparov, as primeiras vezes com o Kasparov, o Karpov sempre jogou E4. E depois dessas partidas do Kasparov, ele começou a jogar D4. Agora vamos aqui, ó, cavalo F6, C4, C5, cavalo F3, C por D4, cavalo por D4, E6, G3, cavalo C6, bispo G2, bispo C5, cavalo B3, bispo E7, voltou o bispo, cavalo C3, roque, roque. Essa posição dos dois cavalos aqui em B e C é uma bem tradicional. D6, bispo F4, atacando o peãozinho. Cavalo H5, querendo entrar pelo bispo. E cavalo por F4. Eu não entendi aqui, ó. O que eu achei muito estranho? Lógico, coisa. Quem ele abriu mão do centro. Se você for olhar, as negras têm dois peões do centro, as duas casas centrais. Abrindo o jogo assim favorece os bispos. Quem tem dois bispos são as negras. Porque os bispos trabalham bem forte quando abre o centro. Mas vamos lá, mas Karpov é Karpov, né? Bispo D7, dama D2, dama B8, torre de F1. As brancas têm uma ligeira vantagem devido ao seu domínio espacial. Né? Jogou G6. Tá prevenindo F5, né? Mas ó, A5 era uma boa. Porque daí avançar aqui, E5 passava direto. Bispo E4. A4 ameaçava os cavalinhos. Cavalo C1. Ou cavalo A6. Torre de A1. Torre D8. F5 e E5. Agora voltando à partida, H4. E Kerpont imediatamente explora esse setor, esse fator. Avançar esse peãozinho aqui enfraquece, viu? Enfraquece a posição do bem. Karpov explora tudo com muita sabedoria. A6, H5. H para H6, cavalo C5. D por C5. Que essa posição é muito criticada. Todo mundo fala que foi um erro decisivo e que provavelmente o Topalov perdeu a partida aí. Tá? Ele devia defender a peça dele que estava sendo atacada, né? Mas
Porque se desperdiçou a oportunidade dele defender o bispo, né? Agora a dama entra lá na sétima, capturou o bispo, torre C8. Parece que as pretas defendem taticamente, mas as brancas têm uma resposta tática fantástica. Olha, que lance! Não é à toa que o cara era campeão mundial da época e é o maior ganhador de torneios de todos os tempos. Torre por E1. Foi, acho que essa daí o Topalov caiu da cadeira, né? Eu acho que ninguém esperava um lance desse, né? Impressionante mesmo. Porque podia jogar o bispo por C6, torre A7 e ganha a peça de volta, né? Torre A7, ameaçando a dama, vou voltar a fazer mais uma. O F por G6 pega a torre, e ainda pior, né? Agora dama por 6 cheque, rei G7. Bispo C6, bispo por C6, torre A7. Bispo E4. Vamos voltar. Torre A7. Olha que sacrifício. Outro sacrifício. Ele sacrificou uma torre, agora ele vai sacrificar outra. Torre por G6. Se fosse dama D5 também estava bom. Torre por D6, F por G6. Dama E6 cheque. Rei G7. Bispo por C6. Com 2 peões para a troca e o rei preto fraco, as brancas estão vencendo. Mas alguma posição ainda é necessária, tem que finalizar, né? Torre D8, C por B5, bispo F6, cavalo E4, bispo D4, B por A6, dama B6, torre D1, dama A6. Esse dama A6 vai permitir um sacrifício. Outro sacrifício Karpov tá aparecendo tal, né? Torre por D4, dama F6. As peças brancas estão soberbamente, tá tudo organizadinho mesmo. Rei G8. Podia ser H7, né? Daí cavalo para H7 cheque. Rei G8. E agora G por dama por G6, cheque. Rei por G6, dama F8, dama E8. Foi um pouco mais forte que ó, rei G8, cavalo F6, cheque. Rei F7, cavalo H5. Mas o ser humano não está permitindo verificações de primeira ordem. Vamos lá, podia jogar o quê? Torre D1, rei H2. Praticamente é as brancas esse. Dama G7, dama E5, cheque. Rei G8, cavalo F6, dama F7, bispo E8, cheque. Rei F8, dama por C5, cheque. Dama D6, dama por A7, dama F6, bispo F5, ameaçando mate, torre D2, P3,
Rei B2, G2. Olha a situação, tem 5 peças, 5 peões. O bispo e a dama contra rei, dama e torre. O que aconteceu? O Topalov abandonou a partida e o Karpov teve uma vitória muito boa. Muito boa, jogou muito, os sacrifícios que fez, olha, é muito diferente do seu trabalho, das suas partidas. Mas está de parabéns, foi uma excelente vitória, uma baita de uma vitória, de novo. O Topalov está frequentando bastante e perdendo as análises que eu estou fazendo. Mas valeu, pessoal, muito obrigado. Curta a partida, uma partida muito interessante. Olhe com carinho os lances do Karpov, que o Karpov é um jogador excepcional. E ele deu um show nessa partida. Valeu, pessoal, até mais.